como é esse olhar das pessoas de fora para quem decidiu pela castidade, por exemplo? Fico curioso com isso. Como é o olhar das pessoas? Existe muito julgamento, as pessoas que olham para, né, de fora e fica aquelas conversinhas fiadas, aquele negócio, para que isso? Não precisa disso. Como é que é isso? Você consegue? Consigo demais, e muito engraçado. Porque tem muito julgamento às vezes, Sim, né? muito engraçado você fazer a primeira pergunta, porque eu tava guardando para algum momento fazer um comentário sobre justamente isso. Uau. Que vou abrir com ele, inclusive. Eu nós vivemos a castidade durante os nossos 3 anos de relacionamento. Não tivemos relação sexual em nenhum momento. Caímos de outras formas, mesmo porque castidade não é só o ato da relação sexual. Caímos em alguns toques, caímos em olhares, né? Quando você fala de castidade, a partir do momento que eu sou grosso com a minha companheira, eu não tô sendo casto com ela. Quando eu olho para outra mulher, eu já pequei, né? Não é só resumir da casto. sexualidade, né? Então, eu falo sobre a relação sexual porque muitas vezes as pessoas veem castidade apenas como abstinência de relação sexual. Sim, é isso também, mas todas as outras coisas. E aí é muito engraçado porque eu tive... É mais amplo, né? É muito mais amplo. Eu tive uma vida sexualmente ativa antes do namoro com a Mariana e era algo que me incomodava muito. Mas não por achar que estava fazendo algo errado ou algo certo, por nunca ter de verdade conseguido compreender a questão da castidade. E era o comentário que eu ia fazer no sentido seguinte. Muitas vezes eu entrei no confessionário e falava assim, padre, é muito difícil eu confessar algo que eu não estou arrependido, porque eu ainda não entendo. E muitas vezes os padres, com a sua sabedoria, falavam assim, meu filho, só de você estar falando, pede para Deus esse arrependimento. Porque eu achava mesmo, assim, eu só consigo confessar aquilo que eu arrependi. Então, Sim. Como eu não arrependi, como que eu vou confessar? Então, foi um processo na minha vida. Com a Mariana, foi uma decisão. Uma das primeiras coisas que a gente conversou, ela falou muito sobre as coisas que ela teve, e ela falou assim, eu quero viver isso aqui. E eu falei para ela, eu também quero, mas eu ainda não entendo, de verdade. Eu passei, o que eu ia comentar é que eu passei os 3 anos vivendo a castidade, não tendo o ato sexual, essa relação, sem muitas vezes, lá no fundo do meu coração, compreender de verdade. Foi mais pela decisão. E aí uma coisa que foi muito forte para mim foi que no dia do casamento, no altar, quando a Mariana entrou na porta, isso foi muito forte para mim. Quando abriu a porta, eu tava lá em cima do altar, que eu olhei ela, foi quando veio para mim e falou assim, era para isso que era castidade. Então, assim, muitas pessoas, o que é castidade? Mas eu não consigo, porque é muito carnal. Eu entendi, de verdade, a castidade quando a Mariana entrou na igreja. Então, eu não entendia antes, eu muitas vezes falava para mim mesmo, não, será que realmente isso é necessário? Por mais que fosse de caminhada, eu fui coordenador de jovens e tudo mais, e sempre indiquei a verdade. Eu sempre, quando eu falo que eu não compreendi, é lá no mais íntimo do meu coração, porque eu realmente vivia ali, mas lá parece que eu não queria, o que eu queria deixar antes, né, já respondendo sua pergunta, é que dentro disso, antes, o julgamento era muito, né? Então, pra que isso e tudo mais? Conforme eu fui começando a caminhar mais ainda com pessoas, que é a ambiência, né? Ambiente mais frequência, isso foi diminuindo. Então, quando eu tava muito fora do ambiente que pregava isso, eu era muito julgado. Eu era muito julgado, muito criticado no sentido de... Isso não existe mais. O que é isso? É muito... Uau. Sendo como chacota mesmo, a palavra que eu queria trazer era chacota, colocado em muitas rodas e tudo mais. E aí, depois da Mariana, quanto mais a gente afunilava, mais isso ficava natural. Então, assim, respondendo a sua pergunta em 2 perspectivas, a primeira é de antes de caminhar com as pessoas, era muito, muito taxado como não faz sentido, muito sobre o ambiente que eu estava. Então, a partir do momento que eu fui me envolvendo com pessoas que pensavam e que buscavam, principalmente a palavra buscar, porque cair as pessoas vão. Então, que buscavam, Sim. Isso foi diminuindo. Só que, para finalizar, eu não entendi até o último momento. Como se fosse o último momento que eu fui abençoado e que a posteriori eu estava ali cumprindo o nosso propósito, eu poderia. Então, Deus guardou para mim um presente que eu nunca teria. Se eu não tivesse vivido. Eu nunca teria vivido por esse momento. Então, eu olho a castidade muito
como uma colheita. Quando eu falo com a Mariana, eu penso muito assim, eu olho para as pessoas não com dó, mas com um sentimento de elas, infelizmente, não vão poder Falta de conhecimento. ver, eu já vi... É porque muito dos frutos a gente colhe hoje, né? Foi um plantio, um treino pra gente colher os frutos hoje. Então, assim, quando a gente consegue ter um diálogo pacífico, zelar com caridade pelo outro, pensar nos detalhes, todas essas coisas, ter um coração tranquilo de saber que a gente treinou o nosso olhar para rede social, para pornografia, para tudo que tá aí sendo oferecido 24 horas por dia. Sim. Não é que a gente não vai cair, não é que não é desafiador, Sim. continua sendo, mas Sim, sempre será, né? sempre será, mas a partir daquilo que a gente viveu, a gente foi um pouco mais treinado e a gente colhe hoje os frutos disso. E aí, só para finalizar a minha fala nesse quesito, que é justamente isso. Hoje nós só vivemos várias coisas por essa renúncia que nós fizemos. Uma vez, numa Suma Teológica, eu vi que o conceito de Deus, muitas vezes, vai ter pessoas que vão chegar num céu, que vão ter uma proximidade, vão conseguir ver Deus de forma mais clara. Outras pessoas que nunca vão chegar nesse nível e vão ver ela meio opaca. E o inferno é como se fosse o distanciamento de Deus e você não conseguir enxergar Deus. Então, infelizmente, muitas pessoas não vão conseguir viver o que a gente vive, mas nem vão saber também, porque elas não vão chegar a conseguir ver Deus nesse sentido. Então, hoje nós vivemos uma colheita porque nós plantamos e nós nesse sentido, entendeu? Então eu vou dar para você a revelação, e para vocês também, pode ser? Uau! Cara, Não sei se eu consegui responder o isso. senhor colocou um negócio no meu coração aqui forte mais. O senhor é muito louco. Quando você falava, quando abriu e você viu ela entrando, eu fui pedindo a Deus aqui para me dar a visão. E pega essa. O Senhor me mostrou que foi como em Jerusalém, quando ele entra montado no jumentinho, que jamais foi montado antes. Pelo amor de Deus. Foi essa mesma sensação. Uau! Pegou? Peguei. Forte. O Senhor pede aos discípulos para desamarrarem a jumenta e do lado dela tem um jumentinho. Desamarra ela e trazei o jumentinho. E Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho, que jamais teria sido montado antes. E ele entra em Jerusalém. E no templo, o templo clamando, né? Hosana Rei, Hosana A. E aí essa mesma sensação. É porque, na verdade, ela vem acompanhada pelo próprio Jesus, entendeu? Então, o próprio Jesus que entra. Não foi nem o pai dela que trouxe ela e te entregou. Não foi seu pai que levou você? É o próprio Jesus que trazia. Quando abriu, foi Cristo trazendo ela, entregando para você. Uau! Você imagina isso, meu irmão? Então, Imaginando agora. você tá louco, é o próprio Já dá pra eu Cristo. chorar aqui. Olha lá. Pode chorar. Você imagina, eu queria que vocês... Tô arrepiando também. Eu queria que vocês lessem essa passagem com essa reflexão. A passagem que Jesus entra no templo montado no jumentinho. Então, você imagina o poder disso. É muito forte. Cara, Uau. é muito forte. Então, o que é esse ato da castidade? É receber a noiva do noivo. Uau! Receber a noiva do noivo. Uau! Receber a noiva do noivo. Uau! Uau. Nossa. Já podemos finalizar. Lindo demais, né?